Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje de Lutar até Vencer. Nós estamos aqui hoje para fazer batalha espiritual, fazermos guerra. Hoje é um programa de intercessão, onde nós vamos orar, vamos colocar os nossos assuntos diante de Deus, vamos clamar pela ajuda de Deus e tenho certeza que Deus vai ouvir nossa oração e vai responder e a nossa vida vai mudar. Se você está desse lado, gostaria de fazer algum pedido de oração, que nós orássemos aqui especificamente pelo seu assunto, você pode enviar o seu pedido de oração para o número do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. No final nós vamos interceder, vamos orar, vamos unir a nossa fé e eu tenho certeza que a situação vai se resolver, porque quando Deus aparece, tudo muda para melhor. E para dar início ao nosso programa de hoje, nós vamos começar louvando a Deus, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E é assim que nós vamos então dar início ao nosso programa de hoje. Se você já está aí, sabe cantar, sabe as letras, cante, bata palma, participe ativamente desse programa, porque hoje é o dia da tua resposta, é o dia de Deus responder às tuas orações. É isso mesmo, vamos louvar a Deus, vamos lá. Ergue a tua voz e dança de alegria no lugar santo. Ergue a tua voz e dança de alegria. Você pode dançar, dança com alegria no lugar santo. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Dança, vamos lá. Aleluia, 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 aleluia. Agora você vai soltar sua voz. Ergue a tua voz. Ergue a tua voz e louva o seu nome. Louva o seu nome, sua santidade. Louva. Ergue a tua voz. Isso, solta sua voz na sua casa, sua família. Louva o seu nome, sua santidade. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores ao seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Cantemos louvores. E falando sobre cantar, vamos cantar. E as palmas aí na sua casa. Você está, o seu amigo, sua familiar, solta sua voz. Cantai o hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Mais uma vez, cantar. Cantai o hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai o hino, cantai espírito e com as mãos, pois Ele é digno, digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, pois Ele é digno. Mais uma vez, digno, 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 Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, pois Ele é digno, pois Ele é digno, pois Ele é digno de louvor, pois Ele é digno de louvor. E você então vai declarar isso, que você tem aí um leão dentro de si, porque é Jesus, amém? Então você pode soltar a sua voz e então canta mesmo, porque é maravilhoso isso, quando cantamos, Deus aparece, vai lá. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão que o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão que o seu nome é Jesus. Mais uma vez, declara você. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão que o seu nome é Jesus. Há um leão dentro de mim, há um leão dentro de mim, há um leão
que o seu nome é. Tenho paz como soldado, tenho a paz como soldado, tenho a paz como soldado, tenho a paz para guardar a minha alma. Tenho a paz como soldado, tenho a paz como soldado, tenho a paz para alegrar a minha alma. Ao leão dentro de mim, ao leão dentro de mim, ao leão que o seu nome é Jesus. Ao leão dentro de mim, ao leão dentro de mim, ao leão que o seu nome. Agora você vai declarar: tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia para atacar o inimigo. Tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia como espada, tenho a Bíblia para atacar o inimigo. Ao leão dentro, você é o mais que vencedor, porque esse leão que mora dentro de si é o Jesus Cristo, que vence sempre. Ao leão dentro de mim, ao leão dentro de mim, ao leão que o seu nome é Jesus. E você continuando nesse mesmo louvor, vamos declarar que nós temos a fé que vence o mundo dentro de si, dentro de ti, dentro de todos nós, porque já vencemos. Vamos lá! Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo. Sou um filho de Deus, sou um filho de Deus, mais que vencedor, mais que vencedor. Nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tem a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. É assim, ó. Cristo vive em mim, eu tenho a fé. É isso que você declare na sua vida, na sua família. Eu tenho a fé que vence o mundo. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Declara para essa pessoa que está do seu lado: Cristo vive em ti, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Eu tenho a fé. É isso mesmo, nós temos a fé que vence o mundo dentro do nosso coração. A fé verdadeira não é muitas orações. A fé verdadeira não é negar o problema. A verdadeira fé é olhar para Jesus e não para as circunstâncias e não para as dificuldades. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Fé não é negar o problema, não é fingir que o problema não existe. Fé é saber que temos um Deus maior do que qualquer problema. Não diga a Deus quão grande é o teu problema. Fala o problema, quão grande é o teu Deus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Olha pra Jesus com fé. E olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não pros teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não pros teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós das coisas que se veem,
pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha o grande segredo que você deve fazer. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas para Jesus. Declare mais uma vez com fé. Olha pra Jesus. Declare você, olho para Jesus. Tiro os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas e olho para Jesus. Isso mesmo, é hora de olhar para Jesus. Eu hoje queria dar 2 dicas de 2 livros que podem te ajudar nessa caminhada da fé de olhar para Jesus. O primeiro livro que eu tenho aqui hoje é o que Jesus veio fazer à Terra. Nesse livro, o apóstolo Jorge Tadeu explica o que foi que Jesus veio fazer nesse planeta. Para muitas pessoas, Jesus veio trazer salvação e não muita coisa além disso. Mas, na verdade, a Bíblia nos fala que Jesus, nesse planeta, veio fazer muitas coisas. Ele veio para curar os doentes. Jesus veio para libertar aquelas pessoas que estavam oprimidas. Esse livro que Jesus veio fazer à Terra já ajudou muita gente a entender o propósito de Jesus aqui nessa terra e como nós podemos, nos agarrar nas promessas de Deus. Outro livro muito bom também, esse daqui, relacionado com a família, que o título é Casei e Agora. Esse livro foi escrito pela Bispa Dristo e já ajudou muitos casais, muitas famílias a se alinharem com a vontade de Deus e conseguirem ter mais paz em casa, mais união, mais alegria nas suas casas. Você pode adquirir esses livros em qualquer igreja Maná, aí perto da tua casa, do teu bairro, ou então no site da editora Curiacos. Estes materiais estão disponíveis em formato físico, assim em papel, não é? Mas também pode ter acesso a esses materiais em formato digital. Então, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus dia e noite, para que você possa, conduzir a sua vida conforme a palavra de Deus. E eu também gostaria de anunciar o programa Encontro com Deus. Todos os domingos, o Bispo Rafael está aqui no canal TV Maná Brasil para trazer um recado de Deus, uma unção de Deus para a tua vida. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, eu quero convidá-lo, porque é uma maneira muito importante de começarmos a nossa semana colocando Deus em primeiro lugar. E quando nós temos essa atitude na nossa vida de buscar primeiro a Deus, é o que está escrito lá em Mateus 6,33. Todas as coisas nos são acrescentadas. Então, não perca, já neste domingo, o programa Encontro com Deus. E dando continuidade aqui ao nosso programa, nós agora vamos adorar a Deus. Nós já começamos com as músicas mais animadas, músicas alegres, cantamos músicas de fé, e tudo isso faz parte de um procedimento, como se fosse um protocolo para chegarmos na presença de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou para o povo construir uma casa para ele, um tabernáculo. E essa casa que Deus pediu para construir era dividida em 3 partes. Havia a parte mais externa, que eram os átrios, onde havia mais barulho, as pessoas estavam mais agitadas, limpavam os pés. Depois havia o santo, que era um lugar onde nem toda a gente poderia entrar. E no Santo dos Santos, lá onde estava a Arca da Aliança, era lá onde estava a presença de Deus. E quando nós buscamos a presença de Deus, que é isso que nós estamos fazendo agora, nós também percorremos como que esse caminho. Começamos com músicas alegres, músicas mais animadas. E depois vamos cantar músicas mais calmas, músicas de contemplação, músicas de adoração. E quando nós fazemos isso, nós atraímos
a presença de Deus para junto de nós. Louvar a Deus, adorar a Deus pode ser feito de várias formas, né? Posso cantar, posso bater palmas, mas não é o ato do cantar que é uma adoração. Adoração é mais que isso. O cantar é apenas uma forma de expressar. Adorar a Deus é agradecê-lo por aquilo que Ele fez. Agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele faz na nossa vida, pelas pequenas coisas. Homenageá-lo, honrá-lo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar também. Se você sabe a música, a letra da música, cante com teu coração. Se você ainda não sabe, não tem problema. Agora ouça com atenção, com respeito, e preste agora o louvor a Deus com respeito, com sinceridade, porque Deus ele sempre recebe um louvor sincero. Então vamos agora fechar os nossos olhos, se você puder, e cantar ao nosso Deus. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Este é meu desejo, este é o meu desejo. Todo meu coração adorar-te. Tudo que há em mim te dá louvor, te dá louvor. Tudo que eu adoro, és tu, Senhor. E dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti, Senhor, a ti eu louvarei. E dou-te o meu coração, dou-te a minha alma. Pra ti eu viverei, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. A ti eu louvarei. Coloca a mão no seu coração e diz: Senhor Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. Então vamos louvar a Deus com essa música. A tua palavra transforma as nossas vidas,
transforma os problemas em vitória. A tua palavra guardada no coração, livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz pro meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontrarão. É uma rocha, é um escudo, é a espada do Senhor. Se as ouvires e praticar, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e preste atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrir teu coração, o teu coração. É isso mesmo. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela nos fortalece, ela é quem nos ajuda. Eu declaro que todos nós vamos sair daqui hoje abençoados pela tua presença, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós cantamos agora na música, não é? A palavra de Deus, ela é quem transforma a nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Jesus entrar. Você que está desse lado, está me assistindo hoje pela primeira vez, nunca, quem sabe, teve assim um momento numa igreja evangélica para ouvir a palavra de Deus. E hoje você está aqui. Saiba que não é por acaso. É porque Deus quer te ajudar. E se você abrir o seu coração para aquilo que Deus quer falar hoje, a tua vida vai mudar, tudo vai melhorar. Porque quando Deus entra alegria, entra sucesso, entra felicidade. E hoje eu queria falar sobre duas áreas, não é? Na verdade, nós poderíamos dizer que era sobre a guerra espiritual, mas para dois lados diferentes. O primeiro é sobre finanças. E o segundo ponto para nós fazermos guerra espiritual é na área da evangelização e da retenção dos novos convertidos. E gostaria de começar falando sobre a área financeira. Todos nós queremos crescer, queremos prosperar, queremos vencer na vida. Todos nós temos projetos, alvos, sonhos que queremos conquistar. E, por vezes, o padrão financeiro que a pessoa tem de momento não permite atingir determinados patamares, determinados projetos, não dá para alcançar. E algumas pessoas, para chegar lá, usam de estratégias, não é? Que são carnais, são estratégias humanas. Há pessoas que pensam em conseguir um segundo trabalho, há outras pessoas que fazem horas extras, há pessoas até que se revoltam contra o chefe porque não aumentam o salário. Mas sabe de uma coisa? Nós podemos aumentar o nosso padrão de vida, nós podemos aumentar o nosso salário, nós podemos alcançar, sim, projetos, sonhos grandes, quando nós aprendemos a fazer de Deus a nossa fonte. Hoje, eu queria falar sobre a batalha espiritual na área financeira, porque o dinheiro é algo muito espiritual. E quando nós começamos a entender essa batalha espiritual na área financeira, a nossa vida começa a mudar, começa a prosperar. E a primeira passagem que eu gostaria de ler com vocês é Gálatas, capítulo 3, Gálatas 3, no versículo 13. E quando nós falamos de fazer batalha, fazer guerra, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra. Há muitas pessoas, não é, que dizem coisas em nome de Deus e que Deus nunca falou. Por isso é sempre importante nós termos uma Bíblia, seja assim como eu tenho aqui uma em papel, não é? Ou uma Bíblia digital no telefone, para que você possa comparar aquilo que o pregador diz com aquilo que a Bíblia diz. Porque nós precisamos fazer sempre da palavra de Deus
a última palavra para as nossas vidas. E aqui em Gálatas, Deus fala assim, olha, que Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Jesus, ele nos resgatou da maldição dessa lei. Jesus fez maldito no nosso lugar. A pobreza é uma maldição. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos como que transportados das trevas para a luz. Nós saímos de uma zona, de uma região de maldição, para uma região de bênção. E o que Deus tem para nós é algo maravilhoso. E por vezes, o diabo faz batalha, faz guerra, ele resiste a soltar as bênçãos que são nossas. Lá em Daniel, nós lemos a história desse profeta. Ele fez uma oração e Deus respondeu. Ele, durante um tempo, não via resposta nenhuma de Deus. Ele era acostumado, sempre que ele orava, Deus respondia, a resposta chegava. E passou alguns dias e a resposta não chegava, não aparecia, o que era muito estranho. E Deus enviou um anjo e disse, Daniel, olha, desde que você orou, Deus mandou a resposta, ele respondeu a oração. Mas havia como que um príncipe da Pérsia, era um anjo do mal que estava ali segurando a resposta de Deus, que não chegava até Daniel. Mas Deus foi lá e mandou um anjo mais forte, poderoso, derrotou aquele anjo do mal e trouxe a resposta até Daniel. Mas essa batalha não foi ganha com armas da carne, mas foi ganha com armas espirituais. E é sobre isso que nós estamos aqui hoje conversando. Você quer ter um salário maior? Você pode ter um salário maior. Você quer alcançar sonhos? Você quer aumentar? Não quer tirar férias, fazer uma viagem? E quem sabe você olha para o teu salário, olha para a tua conta, você não vê capacidade para chegar lá. Mas sabe de uma coisa? Tira os olhos da tua capacidade. Tira os olhos do teu chefe. Olha para Jesus. Deus é maior do que qualquer circunstância. Quando nós começamos a entender que o mundo do Espírito é real, que o mundo do Espírito ele não é visível aos nossos olhos, mas ele é o mundo real, e nós começamos a entrar no mundo do Espírito, a mexer no mundo do Espírito, as coisas também começam a mudar na nossa vida. É como o vento. Nós não vemos o vento, mas o vento, ele existe. E nós conseguimos ver o efeito do vento. Quando vemos as árvores balançarem, os galhos, sabemos que ali há vento. Quando nós começamos a usar armas espirituais na área financeira, a nossa vida muda. E eu gostaria de abrir a Bíblia agora junto com você em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, no versículo 10. E Deus fala bem assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Então aqui Deus fala, não é? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa luta, meu amado, não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa luta não é contra o nosso chefe. A nossa luta não é contra partidos políticos. A nossa luta não é contra o governo. A nossa luta é no mundo do espírito. E Deus, ele tem várias armas espirituais que nos ajudam. O amor é uma arma muito poderosa, pagar o mal com o bem. O louvor também é uma força poderosíssima, quebra cadeias, quebra prisões espirituais. Mas quando nós estamos falando especificamente da área financeira, Deus estabeleceu uma arma muito poderosa, que é o dízimo. Para algumas pessoas, não é? O dízimo é estranho. Ah, dízimo, lá vem a igreja falar de dinheiro, lá vem a igreja pedir dinheiro. Mas, na verdade, o dízimo não foi uma invenção da igreja. Quem estabeleceu o dízimo foi o próprio Deus. E ele estabeleceu com o propósito de abrir as janelas dos céus. Deus estabeleceu o dízimo com o propósito de ajudar a você
e ajudar a mim. O dízimo é uma semente especial que nós damos a Deus. E ele tem um poder tremendo para abrir as janelas dos céus na nossa vida. O dízimo tem um poder tremendo, é uma arma espiritual que amarra o devorador, amarra o inimigo nas nossas vidas. Há pessoas que nem gostam de falar do nome do diabo, não é? Mas a Bíblia diz que o diabo existe. Ele é um inimigo, mas é um inimigo derrotado. E quando nós usamos a arma do dízimo, nós fazemos duas coisas em simultâneo. Abrimos as janelas dos céus para que as bênçãos de Deus cheguem até a nossa vida e amarramos o diabo. E assim ele já não pode mais roubar aquilo que Deus tem para nós. Vamos agora abrir aqui na Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, no versículo 10. E está escrito assim, olha: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como é que eu venço financeiramente? Como é que eu posso fazer guerra, batalha espiritual para aumentar o meu padrão de vida? Semeando os dízimos e as ofertas. Eu sei que para quem está chegando agora, para quem é novo, parece algo muito estranho. Mas sabe de uma coisa? Quando nós colocamos o nosso acho no bolso e achamos aquilo que Deus achou e praticamos a palavra de Deus, Deus ele vai confirmar a palavra, porque Ele vela para cumprir com a palavra dEle. Quem sabe você desse lado e está com dívidas e pensa, agora já está ruim, e se eu for lá e der dinheiro ainda vou ficar pior. Parece que sim, não é? Mas não vai ficar. Porque toda semente que nós damos a Deus, nós não ficamos sem aquilo. Deus pega naquela semente e multiplica. E nos dá de volta multiplicadamente. Quando a pessoa está debaixo de pressão, quem sabe você desse lado, né, sendo pressionado com dívidas, a escola, nós pagamos hoje em dia tanta coisa, né? É escola, é plano de saúde. São tantas as despesas que quando coloca assim na ponta do lápis fica difícil. Mas sabe de uma coisa? Você não precisa de mais trabalho. Você não precisa trabalhar mais horas. Você precisa da bênção de Deus. Porque quando a bênção de Deus entra, tudo melhora, tudo muda. E como é que você faz para essa bênção chegar até você? É cumprindo com a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Então hoje, você vai ter a oportunidade de semear uma oferta. Você hoje vai ter a oportunidade de trazer os seus dízimos. Há muitas pessoas que fazem aqui do nosso canal a sua igreja. Há muitas pessoas que estão em cidades distantes, onde nós ainda não temos igreja, e fazem desse canal a sua igreja. E Deus entende. Esse é o santuário que todos nós construímos para estar com Deus. O grupo de louvor vai cantar uma música. E você vai poder separar a tua semente. Quando nós semeamos na igreja, nós não estamos a dar à igreja. Nós não estamos a dar ao pastor. Nós estamos a dar aquela semente a Deus. E Deus hoje vai pegar nessa tua semente, vai pegar nesse teu dízimo e vai multiplicar. A tua guerra, meu amado, não é contra o teu chefe. A tua guerra, a nossa guerra, não é contra o governo. A nossa guerra é no mundo do espírito. Jesus já se fez maldito para que você fosse próspero. Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Nós agora precisamos semear, acreditando na palavra de Deus. Então, meu amado, agora é hora de semear. Prepara agora a tua semente, prepara agora a tua oferta, que é hora de honrarmos o nosso Deus com as nossas finanças. Trazei os dízimos à casa do tesouro, trazei ofertas em adoração, trazei riquezas com gratidão, com alegria no coração. Digno é o Cordeiro
Cordeiro, de receber a glória, o poder. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno, pois Ele é digno de louvor. Honrai, honrai, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu agora receba estas sementes, receba esses dízimos. Eu declaro agora a tua unção e o teu poder agora, e a multiplicação sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos louvar mais uma vez. Honrai ao Rei, honrai ao nosso Deus. Vamos louvar acreditando que as nossas sementes vão produzir fruto nas nossas vidas. Amém. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Honrai ao Rei, honrai ao Senhor, pois Ele é digno, pois Ele é digno de louvor. E eu queria hoje falar, também sobre guerra espiritual, mas em outra área, na área da evangelização e da retenção dos novos convertidos. A mensagem de hoje é baseada aqui nesse livro do apóstolo Jorge Tadeu, que fala sobre o avivamento. Ao longo dos últimos programas, nós temos lido e aprendido sobre esse tema tão importante que é o avivamento. E hoje eu vou falar sobre um dos capítulos que é sobre grupos familiares. A Igreja Maná, ela já está presente em mais de 40 países. E desde o começo da nossa igreja, nós temos os grupos familiares. O grupo familiar é um projeto de Deus, uma estratégia dada por Deus para invadirmos, conquistarmos novas cidades, novos estados, novos países. O grupo familiar ele é uma reunião. Na verdade, o grupo familiar é um projeto, que contém uma reunião, que ela é feita na casa dos irmãos da igreja, dos membros da igreja, durante a semana. E nesse projeto dos grupos familiares, uma pessoa da casa para receber pessoas, e lá existe um líder. E esse líder, todas as semanas, vai lá e vai trazer os rudimentos da palavra de Deus. Vai ensinar os mais novos como se anda pela fé. E aquele grupo que é feito todas as semanas, existe um líder, e esse líder vai treinar outras pessoas para que também, futuramente, possam ser líderes. E assim, os grupos familiares se multiplicam. Aquele líder mais velho, quando já deixa ali um discípulo treinado, fica livre para abrir um novo grupo familiar e começar a fazer a mesma coisa. E aquele líder novo fica lá, também vai crescer e também vai se multiplicar. Durante muito tempo, na nossa igreja, os grupos familiares foram se multiplicando e continuaram a se multiplicar. E, por vezes, há líderes que, num determinado momento, os grupos familiares meio que param de crescer, ficam como que estagnados ali, parados. E por que isso acontece? É porque, por vezes, há pessoas, há líderes, há membros que pensam que o grupo familiar é uma reunião. A reunião, aquele momento da palavra, aquilo é que é o grupo. Mas, na verdade, não. O projeto do grupo familiar consiste em alvos muito mais abrangentes. O grupo familiar existe com finalidade de criar laços de amizade entre as pessoas, de enraizar os novos convertidos em Jesus, na palavra, na igreja, e também ganhar pessoas ali daquela região, daquele bairro onde aquele grupo familiar
estar presente. Então, o trabalho de um líder de grupo familiar é super importante. Nós temos igrejas, não é, em toda parte do mundo, grupos familiares, em toda parte do mundo, Brasil, aqui na América do Sul, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Há grupos familiares no Paquistão, há grupos familiares na Europa, na África, em vários países da África. Esses grupos familiares, não é, têm um papel super importante, agarrar as pessoas. Numa igreja que está começando, numa igreja pequena, o pastor ele consegue falar com os membros da igreja, fala com um, fala com outro, consegue pastorear. Mas nós temos igrejas muito grandes, nós temos igreja com 6.000 pessoas, 5.000 pessoas. Agora você imagina uma igreja de 5.000 pessoas, ser o pastor da igreja, a acompanhar os membros, a falar com os irmãos, a dar aconselhamento, é impossível. Então, em igrejas, né, para as igrejas crescerem, para as igrejas serem maiores e o laço humano permanecer firme, nós temos então esse projeto chamado grupo familiar. Então o líder, ele é como que se fosse um mini pastor ali do seu rebanho. Ele toma conta ali de 5 a 10 pessoas. E o trabalho daquele líder não é apenas pregar, mas sim pastorear os membros, acompanhar. E assim a igreja vai crescendo forte, com laços de amizade. Eu gostaria de ler aqui na Bíblia, não é? Em Atos, capítulo 2, no versículo 42, e diz bem assim: E os discípulos, né, os apóstolos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos, né, como diz aqui, perseveravam. Eles faziam isso de forma constante. E esse é o papel do líder do grupo familiar: pastorear os seus membros, dar a palavra, ter comunhão com seus membros, orar com eles, ensiná-los a orar, orar por eles também. E se você ler um pouco antes, aqui no versículo 41, diz assim, não é? Aliás, no 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele mesmo dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam tal e tal. Então você imagina uma igreja, você está lá e tem junto às pessoas, e numa reunião, num dia, salvam-se quase 3.000 pessoas. É muita gente. Como é então que um pastor agarra 3.000 pessoas em um dia? E no dia seguinte vai ter reunião, na semana seguinte tem reunião. É através do grupo familiar. O grupo familiar serve para ajudar o pastor a acompanhar as pessoas, a reter os novos convertidos. E o grupo familiar também é como que um braço da igreja. A igreja está lá, tem um prédio, tem lá as pessoas, e se reúnem, sextas, domingos, sei lá, tem o dia da reunião. Mas durante a semana, o que é que esses irmãos fazem? Onde é que eles passam o tempo? Então, o grupo familiar é como se fosse um braço da igreja. Ele vai até fora da igreja, vai no bairro A, bairro B, bairro C, pregar a palavra de Deus. É um ponto de luz no meio das trevas. E assim, os membros da igreja conseguem evangelizar os vizinhos, conseguem evangelizar os colegas, os amigos, dando a palavra de Deus. Se você está aí desse lado e você também quer ajudar a Deus nessa batalha das almas, nessa guerra, porque é isso que nós temos aprendido aqui com o livro do Avivamento. Todas as semanas temos aprendido, não é? Que o ouro de Deus são as almas. Deus sonha com almas, Deus quer ganhar mais almas, mais pessoas. Você também pode ajudar a Deus, dando a tua casa para um grupo familiar. Se você nunca assistiu em um grupo familiar, não tem noção de como é que funciona, nós aqui no canal TV Maná Brasil temos um programa chamado Grupo Familiar, que é como se fosse uma réplica, não é, da parte da reunião deste projeto. A Bispa Estela é apresentadora, então todas as semanas tem convidados, dá a palavra. Você pode ver um cheirinho, como é que funciona um grupo familiar. Mas nada se compara a um grupo familiar presencial, onde a gente vai lá na nossa casa, junto às pessoas, reúne. Se você é desse lado e fala, olha, bispo, eu também quero ter um grupo familiar na minha casa, como é que eu faço para dar minha casa, para participar desse projeto? Você pode entrar em contato aqui conosco nos números que estão aparecendo no rodapé.
um dos nossos pastores vai te atender, vai falar com você e vai te ajudar. E você vai ver que é muito gratificante ajudar a Deus. No primeiro momento, não é? Quando nós damos a casa, nós somos os membros ali do grupo familiar, vamos ouvir a palavra, haverá um líder que vai trazer o ensino, vai trazer o estudo bíblico, mas não é apenas o líder e os ouvintes, não. No grupo familiar, todos nós somos membros, fazemos parte de um time, de uma equipe que lutamos, intercedemos, evangelizamos para encher aquele grupo familiar. E quem sabe, depois de um ano e pouquinho, você também já pode ser um líder. Você é treinado, fala com o líder, olha, eu também gostaria de pregar, eu também gostaria de ensinar. O líder vai puxar por você, vai te ensinar, e daqui a pouco você também vai estar pregando e dando um grupo familiar. E você vai ver que isso é mesmo muito legal. E eu gostaria também aqui de abrir a Bíblia, não é? Em João. Deixa eu abrir aqui só. João capítulo 20. João 14, está aqui. Opa. Em João, Jesus perguntou bem assim para Pedro: Pedro, amas-me? E Pedro falou assim: sim, Jesus, eu te amo. Jesus perguntou a segunda vez: amas-me? Ele falou: sim, Jesus, eu te amo. E a resposta de Jesus era sempre a mesma: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O grupo familiar, ele tem esse papel de apacentar as ovelhas, de cuidar dos novos convertidos, de acompanhar os mais novos. Então, muita gente, não é, ama Deus e quer estar com Deus. Mas, ao longo da caminhada com Jesus, quando uma pessoa se converte, quando ela acaba de entregar a vida a Jesus, ela ainda não tem assim muita força espiritual para ultrapassar os primeiros momentos, os primeiros meses ali na caminhada com Deus. Porque o diabo traz perseguição, traz tribulação, e o novo convertido, ele ainda não tem força para se defender e ultrapassar estes primeiros ataques. E quando nós fazemos parte de um grupo familiar, nós temos ali um líder, alguém que nos acompanha, alguém que nos ouve. Se você está me assistindo aqui, ainda não faz parte de um grupo familiar, já tem nos acompanhado, já tem nos assistido, eu quero encorajar você também a fazer parte de um grupo familiar. O grupo familiar é algo mesmo muito, muito importante, porque lá no grupo familiar, como eu estava falando ainda há pouco, não é? Em primeiro lugar, nós recebemos os rudimentos da palavra de Deus. Em segundo lugar, criamos laços de amizade, conversamos com as pessoas, temos comunhão, criamos amizades novas, amizades que são de Deus, que são cheias de fé. Então, o meu encorajamento para você hoje é: participe do projeto Grupo Familiar. Se você ainda não vai a nenhum grupo familiar, olha, é hora de começar a fazer parte deste projeto. E, em segundo lugar, se você já faz parte, você também pode dar agora a sua casa para um grupo familiar, e nós vamos começar um grupo familiar aí mesmo, na tua casa, no teu bairro. E essa batalha espiritual, como eu tenho falado nas últimas semanas, não é? Há uma conjugação com a evangelização e a intercessão. E nós hoje vamos interceder pelos grupos familiares. Nós vamos orar pelos líderes, pelos donos de casa, para que Deus os proteja e os guarde. E consigamos, assim, abrir mais grupos familiares. Nós já temos muitos grupos familiares em todo o Brasil, no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, mas nós ainda não estamos satisfeitos. Nós queremos mais. Nós queremos invadir esse país com Jesus, para que cada cidade tenha pelo menos um grupo familiar, para que cada cidade tenha pelo menos um ponto de luz. E nós vamos começar a intercessão de hoje louvando a Deus, porque é Ele quem nos prepara para a batalha. Agora é hora de intercedermos, agora é hora de orarmos por este projeto, que também é um sonho de Deus.
É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos seus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. É Deus que nos prepara, é Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos seus pés. Glória ao Senhor dos exércitos, pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. E vamos orar agora então pelos grupos familiares. Eu peço a você agora que concordo com amém. Ó Deus, nós agora trazemos diante da tua presença todos os grupos familiares que nós temos em todo o Brasil e também em todas as partes do mundo. Na tua palavra está escrito para nós irmos por todo o mundo pregar o evangelho. É isso que nós estamos fazendo. Por isso, Senhor Deus, nós agora declaramos agora que todos os donos de casa estão debaixo da tua proteção, que todos os líderes estão debaixo da tua proteção, habitam no teu esconderijo. És tu, Senhor, quem supres todas as suas necessidades no nome de Jesus. E como não sabemos orar como convém, nós oramos no Espírito por este projeto. Amém. Agora diga assim comigo: Satanás, é no nome de Jesus que nós quebramos todo impedimento que foi levantado contra o projeto dos grupos familiares. Está escrito: por um caminho você pode vir, mas é por 7 caminhos que nós te expulsamos deste projeto, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para os céus e diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque esse projeto já é um sucesso. Muitas famílias estão a ser salvas, novos discípulos estão a ser feitos, em nome de Jesus. Amém e amém. Toca a trombeta em Sião, toca a trombeta em Sião. É hora de pegar as armas e lutar. É hora, no poder nós vamos ganhar. É hora de pegar as armas e lutar. É hora do poder de Deus. A bandeira do Senhor está levantada. Nada temas, porque Deus está entre nós. O inimigo está a bater em retirada. Com os altos, louvor na nossa voz. Louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai ao Senhor. E nós agora vamos orar por você que está em casa, que está me assistindo, que enviou seu pedido de oração. Concorde com o nome de Jesus. Ó Deus, nós agora oramos, Senhor. Eu oro agora por todos os pedidos de oração, por todas aquelas pessoas mencionadas, as famílias mencionadas. Nós agora, Senhor Deus, juntamos a nossa fé e eu declaro a Tua palavra, que Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Essa palavra, Deus, que eu declaro agora sobre todo o povo que está me ouvindo nesse momento. Agindo Deus, Senhor Deus, ninguém poderá impedir.
Eu agora oro no Espírito por cada uma dessas pessoas, por cada um desses pedidos, acreditando que ao orar dessa maneira, estou a fazer a oração perfeita. Oremos todos juntos agora em línguas. Amém. Agora sim, diga-se comigo, no nome de Jesus, que eu quebro toda influência satânica nos pedidos de oração, nas famílias mencionadas, em nome de Jesus. Como Jesus falou a figueira, eu falo a todo problema, seca pela raiz, não dê mais fruto, no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra, ela me basta. Eu acredito que todo problema está secando e que a solução, a minha resposta, já chegou. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvai, louvai, louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Louvai, 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 louvai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, 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 louvai ao Senhor. Hoje, não é? Falamos muito sobre evangelização, sobre ganhar almas. E o nosso programa já está quase chegando ao fim. Mas antes de me despedir, gostaria de convidar você também a dar espaço de fé, a entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz que todos quantos receberam, Deus deu-lhes um poder de serem feitos filhos de Deus. Se hoje você também está desse lado, diz: olha, eu quero ir para o céu. Eu quero ter certeza da minha salvação. Eu vou te convidar agora a fazer uma oração, convidando Jesus para entrar na tua vida. Em respeito a Deus, fecha agora os teus olhos, curva a tua cabeça e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença, eu admito os meus pecados. E eu hoje te recebo como meu Senhor e Salvador. Pela fé, eu tomo posse da minha salvação. Amém. Quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez e dizer que foi um passo de fé muito importante. Agora é preciso continuar essa caminhada com Jesus. Nós aqui do canal TV Maná Brasil gostaríamos muito de te conhecer. Nós somos muitas pessoas, não é? Temos aqui os apresentadores, os músicos, tantas pessoas trabalham atrás das câmeras. Nós gostaríamos de te conhecer. Então, se puder, manda uma mensagem aqui pra gente, para esse número do WhatsApp, dizendo o teu nome, onde você mora, que a gente agora vai fazer o que foi a mensagem de hoje, né? Grupo familiar. É hora de crescer na fé, tá bom? O programa de hoje tá terminando por aqui. Eu já não tenho mais tempo, mas eu quero agradecer a você pela sua companhia. Foi um prazer estarmos juntos aqui. E nos encontramos agora no próximo programa de Lutar até Vencer. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar. Agora eu conheço, a verdade de Deus, a verdade me libertou. Já me libertou, Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue Ele me comprou.